Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Você que está ao vivo, gratidão. Você que está assistindo essa gravação também, a minha gratidão a você. Hoje a gente vai continuar o estudo a respeito das linhas de Umbanda, né? A gente já concluiu a parte dos orixás. Na última aula, nós conceituamos o que são os guias, os seres espirituais de direita, né? A tríade da direita, preto velho, caboclo e herê. E hoje a gente vai falar sobre a tríade da esquerda, tá? Também conhecido como Quimbanda, que é o culto e o trabalho com os Exus. Esse é o tema que a gente vai estar abordando na aula de hoje, tá bom? Então, você que tem alguma dúvida, pode tirar ao vivo comigo. Você que tem alguma dúvida, está assistindo a gravação, também pode tirar depois, quando você assistir, beleza? Não deixa nenhuma dúvida. Pode mandar via chat, pode mandar abrir o áudio e fazer suas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de esquerda, vem a figura dos Exus, das pombogiras, e aí vem muita desinformação. Eu percebo que até a parte dos pretos velhos, caboclos, herês, as pessoas ainda conseguem ter uma noção adequada. Agora, quando começa a ir para a esquerda, as dúvidas se aumentam, as marmotagens aumentam, as desinformações reinam. Por quê? Porque Exu é caótico e complexo por si mesmo. A própria vibração de Exu traz como consequência esse tipo de situação. Exu é tudo, Exu é expansão, Exu é esfera, Exu é quebra de paradigma, Exu é uma energia. Quando a gente trabalha com ela, você tem que estar preparado para surpresas. Exu é uma energia que ela corre lá, ela corre aqui, ela está em tudo. Exu é uma energia tão complexa que até falar sobre Exu é muito complicado. Só que uma banda sem Exu não se pode fazer nada. Isso é um ditado e um ponto muito famoso dentro da Umbanda. Uma Umbanda sem Exu não se pode fazer nada. Exu é a energia que traz a vida. Exu é a energia do movimento. Exu é a própria alma da magia. A magia que a todo tempo caminha lado a lado na Umbanda. Então, Exu é o grande catalisador cósmico. A pessoa chega até o preto velho, até o caboclo, até o herê. A pessoa chega até nós, como sacerdotes, querendo uma mudança na vida dela. Nós já aprendemos, quando falamos sobre orixás, quem é o orixá que rege a mudança? Exu. E quem são os executores de Exu? Os Exus guardiões, os Exus guias. A grande controvérsia começa, por exemplo, na ideia de que a palavra Exu designa tanto o orixá, como vocês viram, quanto os espíritos que trabalham baixo a irradiação desse orixá, os chamados falangeiros de Exu. Tanto que, se você pegar literaturas antigas de Umbanda, vocês vão encontrar alguns textos que falam coisas como: na Umbanda não se cultua o Exu Orixá, cultua-se Exu Orixá através do culto aos Exus guardiões. Hoje em dia é muito comum, mesmo na Umbanda, você encontrar o culto ao Orixá Exu, ao entendimento de que Exu também é um Orixá. Mas os mais antigos não cultuavam o Orixá Exu na Umbanda, cultuavam o Orixá Exu através do culto aos Exus. Exus, pombagiras, exumirins, geralmente a gente chama de povo da rua. Exus vai abarcar todo esse grupo de espíritos. São espíritos, em sua maioria humanos, que tiveram uma ou mais experiência na carne e também evoluíram a ponto de voltarem como nossos protetores, nossos guardiões, nossos aconselhadores. Só que a evolução de um Exu é distinta da evolução de um preto velho. Não quer dizer que Exu não carregue luz, tá? Muito pelo contrário. Eu conheço Exus tão iluminados quanto pretos velhos. Essa ideia de que Exu é ignorante, que Exu é do mal, que Exu é das trevas, essas ideias que muitas vezes a gente acaba encontrando por aí, está errado. Exu é um ser de luz que atua nas trevas. O que é luz, Gilberto? Luz é sabedoria, é entendimento, é poder. Você tem a mão direita e você tem a mão esquerda. Você precisa de ambas para executar suas tarefas. Você tem a perna direita e você tem a perna esquerda, e você precisa de ambas para executar. Dois ouvidos, dois olhos, dois lados do corpo. Você tem o dia e a noite, o quente e o frio, a luz e as sombras. Você tem o homem e a mulher. A dualidade no universo é que permite que as coisas aconteçam. É por isso que o culto a Exu e o culto à esquerda ele é tão importante.
Quando eu cultuo a tríade da direita, eu estou cultuando Oxalá. Quando eu cultuo a tríade da esquerda, eu estou cultuando Exu. Lembra que a gente conversou sobre a interação energética de Exu e Oxalá? E que essa junção perfeita e harmônica dos dois que permite que as coisas fluam? O médium de Umbanda, ele precisa estar em ressonância também com as suas entidades de direita e com as suas entidades de esquerda. Tem muita gente que tem verdadeiro fascínio pelas entidades de esquerda, está equivocado. Tem muita gente que tem medo das entidades de esquerda, também está equivocado. Exu não está aqui no mundo nem para ser temido e nem para ser louvado acima de tudo, mas ele precisa ser respeitado, compreendido e incorporado na nossa vida diária, assim como todas as entidades e todos os orixás. Uma característica que define muito bem os Exus são a intensidade. Pode pegar qualquer história de Exu, que uma coisa é certa: foram pessoas intensas demais, pessoas que amaram demais. Tem uma história de Maria Mulambo muito linda, até trouxe uma imagem dela aqui, para vocês verem que nem toda pombagira ela vai ter aquele aspecto ligado a relacionamento ou uma história de amor. Algumas têm, mas eu quero que vocês entendam que a intensidade de um Exu e de uma pombagira é como eles levam a vida. Uma dos espíritos que incorporam, né, baixo o nome de Mulambo, tem a seguinte história. Maria Mulambo era a rainha na época ela não chamava Mulambo, ela era uma rainha. E essa rainha tinha uma irmã que também era rainha num reino próximo, vizinho. E essa irmã se chamava Padilha. Padilha um dia invadiu os domínios de Dona Maria Mulambo, né, que no futuro seria Maria Mulambo, e dizimou toda a população. Destruiu as vilas, queimou tudo, roubou tudo que podia roubar. Maria Mulambo e o seu reino era muito próspero. Ela tinha um vestido todo cravejado de diamantes, esmeraldas, joias preciosas. Quando Maria Mulambo chega, né, e vê todo o seu povoado devastado, ela retira cada pedra valiosa daquela do seu vestido e entrega a cada família daquela para que eles possam se recompor. E aí, ao final desse movimento, Maria Mulambo fica toda rasgada e passa a receber o nome, né, de Mulambo. Olha que Entendo já. intensidade, olha que história, olha que amor expresso nessa história. E a gente acha que pombagira é vulgaridade, a gente acha que pombagira é escárnio, que pombagira é fútil. Não, olha a intensidade, olha esse amor que essa pombagira tinha. Outras são histórias de amor mesmo, por exemplo, a gente tem histórias como Mayra Padilha, algumas que amavam tanto o seu marido e que acabou morrendo quando ele foi levado, ou acabou matando eles por amor. A gente vê várias histórias de pombagiras que também, por amor e por intensidade amorosa, paixão, acabou dizimando ali o ser amado, arca com essas consequências e sofre, tá, gente? Nada no universo fica sem uma penitência, sem uma resolução. Porém, é interessante a gente perceber isso, né? O quanto o movimento das entidades de esquerda são intensos. Pode pesquisar qualquer lenda, qualquer história de qualquer espírito, qualquer Exu que conte a sua história. Ele sempre vai contar ali uma vida intensa, seja intensa porque eram revolucionários, sejam intensos porque amaram demais, porque cuidaram demais. Eu tenho, por exemplo, uma entidade que me acompanha, o seu Zé Pilintra, seu Zé Pilintra, ele conta, por exemplo, que ele era um homem boêmio, ele viveu uma vida muito intensa, de muitos amores, de muitas festas, de muita boemia, e ao final da sua vida morreu esfaqueado no porto do Rio de Janeiro, né? Por amor também, uma mulher que não aceitava o fim daquela relação, acabou fazendo com que um outro homem se apaixonasse por ela, usou o sentimento desse outro homem para que desse cabo da vida de Zé Pilintra, do que me acompanha. Cada Zé tem sua história, cada entidade tem a sua história. Mas sempre esse ponto, esse paralelo em comum, a intensidade pela qual viveram, é que definem ali os Exus. Por isso que Exus, gente, são muito variados. Você tem Exus, por exemplo, que foram soldados. Geralmente os Exus de Ogum, né, foram soldados, guerreiros. Você tem pombagiras, por exemplo, que foram prostitutas, rainhas, bruxas, videntes, mas nunca é uma pessoa comum. Comum que eu falo, uma pessoa mediana. Uma pessoa mediana não vibra para Exu, não vira Exu. Para virar Exu, para virar pombagira,
tem que ser alguém assim que vibra na intensidade, porque Exu é intensidade. A palavra Exu, ela engloba o Exu Orixá e ela engloba todos esses espíritos que a gente pode desmembrar em três partes: Exus, que são espíritos masculinos, pombagiras, que são espíritos femininos da irradiação de Exu, e Exumirins, que são entidades, né, que vibram mesclando a energia de Exu com a energia de Iberji, das crianças, né? Então, o Exumirim, ele tem essa energia mais infantil, mescla um pouco de inocência, mas com o poder, o axé e o magnetismo de Exu. Essas três vibrações são chamados de Exu. É como se a energia de Exu se dividisse nessas três partes. Quando a gente pega, por exemplo, as lendas de Exu Orixá tem vários humores. Tem momentos e lendas que a gente vê Exu nervoso, introspectivo e fechado. Outros momentos, Exu brincalhão. Em outros momentos, Exu nécio, parece que tem até um retardo mental. Em outros momentos, Exu parece como alguém vingativo. Em outros momentos, alguém volúvel, alguém sexual, extremamente sexual. Todos esses humores de Exu são atributos que determinadas linhas pegam. Como Exu é todas essas facetas que a gente visualiza nos seus itãs, cada espírito vai pegar uma faceta de Exu. Então, por exemplo, Tata Caveira, Maria Mulambo, Exu Morcego, são Exus mais fechados, mais introspectivos, que pegam essa característica carrancuda, brava de Exu. Outras vezes, essa característica de Exu brincalhão, farrista, você vai encontrar, por exemplo, Zé Pilintra, algumas linhagens de Sete Encruzilhadas, o povo da Lira, Exu Sete da Lira, Rainha do Cabaré, são Exus brincalhões, divertidos, alegres, pegou essa característica de Exu. Em outros momentos, você vai ver esse Exu, por exemplo, mais ligado à bruxaria, à feitiçaria, e aí você vai pegar todos os Exus, né? Como é que eu posso falar? É, você vai pegar todas essas características magísticas em alguns Exus. Então, os Exus que trabalham com feitiçaria, a exemplo, Exu Morcego, é, algumas entidades, por exemplo, como Pombagira Cacurucaia, outra Pombagira também, a Bruxa de Évora, ou a Mora Torta, são Exus, né, que vão trabalhar com essa energia magística de Exu. É por isso que cada Exu tem uma personalidade. E está muito ligado também aos orixás a quem esse Exu serve e aos reinos de onde esse Exu vem. Existem vários reinos da Quimbanda. Por exemplo, existe o reino da Calunga, né, o reino do cemitério, onde você vai encontrar, por exemplo, Tranca-Rua das Almas, Exu Morcego. Só para vocês terem uma dimensão, dentro da Calunga, dentro do cemitério, existem 49 irradiações principais de Exu. Ali vai Exu Calunguinha, Exu Calunga, Exu Morcego, Rosa Caveira. Aí dentro da irradiação de Rosa Caveira, você vai ter Rosa Negra. Ali você tem uma infinidade de Exus que trabalham só na Calunga. 49 Exus principais dentro da Calunga, dentro do cemitério. E dentro dessas, cada um desses 49 tem vários Exus que trabalham ali baixa a frequência dele. Então, são infinitas as entidades. Agora, toda entidade da Calunga, de modo geral, é mais sério, mais fechado, mais sistemático. A energia de Omolu reina naquele espaço. Agora, os Exus da encruzilhada ou os Exus da estrada, por exemplo, já são Exus mais comunicativos, já são Exus mais brincalhões, já são Exus muitas vezes mais que falam bem, uma coisa muito importante. Por exemplo, Sete Encruzilhadas geralmente tem uma eloquência muito boa, né? Não é sempre, mas de modo geral. Da mesma forma, por exemplo, os Exus, por exemplo, que vem do reino da Lira, os Exus do Reino da Lira, a exemplo, Exu Cigano, Zé Pilintra, Exu Sete da Lira, Rainha do Cabaré, Exu Rei do Cabaré, Exu da Lira, Exu Rainha do Inferno, que o Reino da Lira também é conhecido como Reino do Inferno na Quimbanda. Então, esse reino, os Exus que vêm dali, são farristas, brincalhões, sexuais, falam muita coisa vinculada ali à sexualidade. E isso tudo acontece, isso tudo passa por esse processo justamente por causa dessa energia, vamos falar assim,
né, de Exu que é muito forte ali dentro. Então cada Exu tem uma personalidade, tem uma dinâmica, tem um processo muito particular. No princípio, nós tínhamos muito a figura do Exu masculino. Depois, nos terreiros começaram a se manifestar os Exus mulheres, né, as pombagiras, que seriam as esposas de Exu, as companheiras de Exu. Seria o trono de Exu vibrando na energia feminina, na polaridade negativa, passiva. Isso é a vibração de Exu. E uma coisa muito interessante sobre Exu e Pombagira é que enquanto Exu é a expansão para fora, Pombagira é a, extensão, é a expansão para dentro. Por isso que Exus, de modo geral, trabalham abertura de caminhos, coisas materiais e coisas do lado de fora, enquanto Pombagiras trabalham o nosso lado emocional, ou seja, o lado de dentro do nosso organismo. É muito importante a gente ter essa perspectiva, tá? A Exu é a expansão para fora, Pombagira é a expansão para dentro. Por isso que é raro você encontrar. O Exu ele pode dar conselho amoroso, mas de modo geral ele vai atuar quebrando demanda, abrindo caminhos, trazendo coisas materiais, enquanto as pombagiras também podem fazer essas questões de Exu, mas vão trabalhar preferencialmente as questões emocionais da gente. Porque a expansão de pombagira é para dentro, como um buraco negro, como uma vagina, entrando para dentro. Enquanto Exu, na energia masculina, é a expansão para fora. Então, esses são alguns mistérios importantes, né, que a gente vai encontrar. Os Exus, eles têm nomes. Esses nomes falam das suas formações, assim como todas as entidades. Então, por exemplo, Exu Tranca-Rua é um Exu de Ogum. Por quê, Gilberto? Trancar, né, é uma vibração de paralisar, o preto de Exu, e a energia de rua. Quem que rege as ruas? Ogum, os caminhos. Então, Exu Tranca-Ruas é um Exu de Ogum. Exu das Matas é um Exu de Oxóssi. Exu Sete Montanhas é um Exu de Xangô. Exu Ventania é um Exu de Inhansã. Exu Rei das Sete Encruzilhadas é um Exu de Oxalá. Então, através do nome do Exu, você consegue entender para qual orixá ele trabalha, você consegue entender um pouco sobre o seu domínio e sobre a sua atuação. Por exemplo, tranca-rua. O que tranca-ruas faz? Tranca os caminhos. Tranca-ruas é uma entidade, é uma vibração que ajuda a gente a fechar caminhos que não são nossos. Por exemplo, Rainha do Cabaré, é uma pombagira, existe o Exu Rei do Cabaré também. O que eles fazem? A Exu Rei do Cabaré, ele vai trabalhar nas nossas questões de... Vou pegar a Rainha do Cabaré, por exemplo. O cabaré faz parte do reino da Lira. Está muito ligado à sexualidade, é uma pombagira que trabalha muito sentimento, sexualidade, atração e amor. Inclusive, é uma pombagira que me acompanha. Mas uma coisa da Rainha do Cabaré interessante é que o cabaré, no passado, representava um lugar de empoderamento da mulher. Por quê? A mulher, até hoje, a mulher, infelizmente, ainda sofre muito mais do que um homem na sociedade atual, mas isso era muito pior no passado. A mulher ela era propriedade do pai e depois virava propriedade do marido. Lá no cabaré, pelo menos, ela tinha identidade. Ela não podia escolher o homem com quem ela se deitava, mas pelo menos ela tinha, podia ser ela, o dinheiro era dela, ela podia fazer certas escolhas que dentro da casa de bem ela não tinha. Então, o cabaré, para nós da Umbanda, representa, no caso das mulheres, esse empoderamento. Então, Pombagira, Rainha do Cabaré, vai trabalhar tudo que envolve o sagrado feminino, a valorização das mulheres. A Pombagira que me acompanha, que recebe esse nome, um dos trabalhos que ela faz no mundo espiritual é resgatar mulheres que estão na região umbralina porque viveram relacionamentos abusivos ou porque sofreram algum tipo de feminicídio. Que as entidades, eu disse para vocês, elas não ficam presas a gente, elas têm todo um trabalho que elas também executam. Então, esse trabalho que as pombagiras atuam é um exemplo disso. Então, através do nome, você consegue visualizar. Por exemplo, Exu Morcego. É um Exu muito bom para paralisar vícios. Quando eu vou fazer um trabalho para quebra de vícios, o Exu que muitas vezes eu invoco é Exu Morcego. Uma outra pombagira também que me acompanha é Exu, Dona Maria Mulambo do Lixo. Maria Mulambo ela tem uma vibração muito poderosa, que é de encontrar valor onde ninguém acha. Então, Dona Maria Mulambo, muitas vezes, o que é a Maria Mulambo do lixo? Ela vem como uma catadora espiritual. Ela pega uma pessoa que não tem valor, um viciado, uma pessoa marginalizada, e ajuda a encontrar valor, utilidade naquela pessoa. Então, cada linha de quimbanda, cada linha de esquerda,
tem essa uma vibração muito particular. Se você tem um Exu ou conhece um Exu, é importante que você leia mais sobre ele, estude sobre ele, mas especialmente deixa ele, obviamente, ensinar os seus mistérios para você. Mas entenda, o nome de uma entidade tem importância. A cor dele, por exemplo, ele é um Exu que trabalha no preto ou no vermelho? Ou ele é um Exu que trabalha nas duas cores? Porque isso também é importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Tem umas perguntas aqui no chat, eu vou responder o chat. Se alguém tiver alguma dúvida também do que foi falado, alguma coisa de Exu, pode perguntar, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Gilberto, é verdade que essas três partes que você comentou são antepassados distantes dos nossos próprios antepassados familiares? Olha, algumas doutrinas de Umbanda falam isso. Eu não acredito. Eu, sinceramente, eu não acredito que que todos os Exus que nos acompanhem sejam necessariamente o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô. Isso é muito forte em algumas vertentes que trabalham a questão da ancestralidade. Né? Então, assim, muitas correntes espiritualistas trabalham com a ideia de que os nossos guias, de modo geral, eles são espíritos da nossa própria linhagem, quase como culto aos ancestrais que a magia prega. Então, eu rezo para que aqueles que vieram antes de mim me protejam. Isso é um culto válido, acontece. Mas eu não acredito, na minha doutrina, na minha experiência, isso nem sempre é via de regra. Já vi, sim, por exemplo, avós, até pais eu já vi que protegem filhos, né, e tal, e às vezes até assume características de entidades de Umbanda e tudo mais. Mas para mim não é uma regra, na minha doutrina, no que eu acredito. Mas eu já vi essa teoria e ela tem a ver muito com outras práticas espiritualistas, inclusive o próprio candomblé, que trabalha com essa ideia de ancestralidade, né? Então, e também muitas tradições xamânicas também tem essa visão de que os antigos, os nossos avós, tataravós, eles voltam. Mas eu não acho que isso é regra, não. Eu conheço muitos Exus que o vínculo que ele tem com o médium é de vidas passadas. Tanto que, assim, todos os Exus, como todas as entidades que te acompanham, têm algum vínculo espiritual com você. Seja um antepassado, um amor ou uma vida passada. Então, vínculo com você tem. Mas eu não acredito que todos sejam necessariamente ancestrais consanguíneos, não. Vamos lá. E que esses mesmos guias nos escolhem, nos guiar ou direcionar para nos encontrarmos no nosso plano de vida. É a mesma teoria, né, que a gente falou ali acima, de que os nossos ancestrais eles vêm nos ajudar. De fato, eles vêm. E podem sim assumir a alcunha de um Exu, de uma pombagira, até de entidade de direito, se tiverem evolução para tanto. Mas não gosto de colocar isso como regra. E assim, quando a gente fala do povo de Exu, não existe regra. Por exemplo, na linha de direita é muito comum os guias que estão assentados na nossa coroa terem vínculo com os nossos orixás. Você pode ter um Exu totalmente diferente do que o seu orixá. Posso invocar um Exu que não seja da minha corrente de trabalho, mas que eu sei que é especialista em determinados assuntos? Como exemplo que você deu de Exu você, quem faz essa pergunta é a Patrícia. Patrícia, pode, tá? Mas vamos entender, destrinchar esse assunto primeiro. Você pode, por exemplo, eu falei o exemplo do Exu morcego para caso de vício. Por exemplo, algumas entidades, muitos trabalhos de amor, por exemplo, são feitos pedindo auxílio à Dona Maria Padilha. Ou, por exemplo, você quer fechar um caminho, você pode fazer um caminho ruim de drogas para o seu filho. Você pode invocar o seu tranca-rua. De modo geral, é uma coisa que não pode ser banalizada. Então, assim, Exu não é Pokémon. Por exemplo, lembra do desenho do Pokémon? Cada um escolhe o Pokémon que quer usar na hora que precisa dele. Exu não é Pokémon, que eu escolho o que eu vou usar na hora que eu preciso. Exu é todo o processo de relacionamento que nós desenvolvemos com ele. Exu, por exemplo, não adianta. Exu, imagina o seguinte: você tem o meu número de telefone, você nunca me manda mensagem. Aí o dia que você precisa de mim, você me manda mensagem? Nem intimidade a gente tem, nem te conheço direito. Ou pior, às vezes você nem tem meu número, você pega o meu número com outra pessoa e me chama do nada sem eu te conhecer. Eu posso rejeitar essa ligação, eu posso brigar com você, eu posso te ajudar. Invocar um Exu pelo qual você não tem um vínculo é a mesma coisa. O Exu, ele é livre para atuar ou não, entende? Então, assim, não é porque determinado Exu é bom para determinada coisa que eu posso usar. Um pai de santo é distinto.
Porque geralmente um pai de santo tem muitos Exus à sua disposição. Aí é por isso que a gente acaba usando vários Exus que fazem parte da nossa casa. Vou explicar uma coisa para vocês. Se eu fechar o meu terreiro hoje, nem todas as entidades que eu incorporo ou que eu trabalho vão continuar ali próximas de mim. Porque essas entidades elas não estão vinculadas a mim, elas estão vinculadas ao terreiro, à proposta do terreiro, ao guia-chefe do terreiro. Então, eu como médium, por exemplo, quando eu vou na casa do meu pai de santo, já atendi algumas vezes lá depois que eu virei pai de santo, eu atendi algumas vezes como médium na casa do meu pai de santo. As entidades de lá são as entidades de quando eu desenvolvi. Até hoje. Tem entidade que baixa no meu terreiro, que atua através de mim no meu terreiro, mas que não desce no terreiro do meu pai de santo. Porque essas entidades são da casa, não são minhas. Então, um pai de santo, ele tem as entidades que ele desenvolveu, que acompanham ele, que estão vinculados ao processo dele, tem as entidades que estão vinculadas ao processo da casa, e tem as entidades dos filhos de santo. Porque, sim, um pai de santo pode fazer magia invocando a energia dos Exus dos seus médios. Por isso que é muito importante você escolher bem quem é o seu sacerdote, porque um sacerdote que trabalha, que desenvolve a sua espiritualidade, ele pode usar suas entidades em trabalhos da casa, tá? Claro que desde que esses trabalhos cumpram as leis espirituais, que estejam em ressonância. Agora, por exemplo, tem Exus que não tem na casa, que não tem na minha linhagem, que não tem na minha coroa, que eu não tenho nenhum filho de santo que tem. Antes de eu fazer um trabalho na força desse Exu, eu vou tentar ver se esse Exu vai me responder, se pode ou não. E aí pode ser através de um oráculo, pode ser através da minha conexão espiritual. E outra coisa muito importante também, por que, que eu vou fazer um Exu, um trabalho na força de outro Exu e o meu Exu ele não está assentado, ele não está fundamentado? Porque, assim, por mais que a especialidade de determinado Exu seja amor, ou seja dinheiro, como Exu do ouro, por exemplo, ou seja absorção de energias negativas, como é o caso de algumas entidades de esquerda, como Exu morcego e tal, mas todo Exu faz isso. Eu posso fazer qualquer trabalho na linha de esquerda com o meu Exu. E, inclusive, quanto mais trabalho eu faço na linha de esquerda para diversos assuntos na força do meu Exu, mais conexão eu desenvolvo com ele. Tem uma pergunta aqui da Raquel. E qual a sua opinião de uma pessoa que não tem uma casa de umbanda para frequentar, de cultuar os Exus em casa? Então, gente, quando a gente fala de Exu, tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Gilberto, pode cultuar Exu não sendo da casa? Pode. Exu não pertence a uma religião, tá? Guardiões existem em todas as culturas do mundo. A grande questão é o perigo que isso pode acontecer. Por exemplo, um médium que tem desenvolvimento espiritual, por exemplo, eu fiz um vídeo essa semana para o meu canal falando sobre incorporar fora do terreiro. De modo geral, não pode. Um médium não pode incorporar fora do terreiro. Agora, você concorda comigo que um médium que desenvolveu 10 anos dentro de um terreiro, que tem controle sobre a sua mediunidade, tem guias assentados, que está afastado do terreiro porque o pai de santo morreu, ou porque a espiritualidade mandou ele se retirar daquela casa, ele tem uma maturidade espiritual que dá uma autoridade para ele incorporar, que é diferente de um médium que está começando ontem e já querer incorporar em qualquer lugar sem propósito. Então, assim, existem as regras, mas a gente também tem que entender que essas regras são aplicáveis a contextos distintos. Então, por exemplo, um pai de santo incorporar fora de um terreiro numa necessidade está errado? Claro que não. Agora, se esse mesmo pai de santo incorpora em tudo que é churrasco, botequim, panada, reavalia esse movimento ali do pai de santo. Então, isso é muito sério e muito importante. Essa questão de cultuar Exu, existem duas formas de você cultuar qualquer coisa na tua vida: magística e religiosamente. Por exemplo, tem muita gente que é católico, por exemplo, e que tem uma imagem de Zé Pilintra ou de Preto Velho na sua casa, no seu altar. Mas é católico, professa a fé católica, talvez nunca tenha pisado num terreiro, mas tem fé no seu Zé. Vai lá e cultua o seu Zé. Você acha que seu Zé vai fazer mal para essa pessoa? O seu Zé também é um Exu. Vai fazer mal? Não, não vai. Por quê? Porque ele cultua ela de forma religiosa. Então, se você tem uma conexão com um determinado Exu, tem amor, tem fé no teu coração, e você pode cultuar, desde que você estude aquela entidade, desde que você cuide dela direitinho,
desde que você tenha um propósito. Agora, o que você não pode é, sem esse estudo, sem esse desenvolvimento, nunca pisou num terreiro, nem sabe direito o que é um Exu, nem conhece aquele Exu direito, começa a cultuar. Aí a chance de dar ruim é muito grande. Por quê? Entidade de esquerda lida com as nossas sombras, entidade de esquerda lida com energias muito densas. Se a pessoa não tiver um mínimo de controle de manipulação energética, a vida dela pode afundar. E não é porque o Exu afundou a sua vida, é porque você burilou com forças e energias que você não entendia. Porque o Exu bem aspectado, bem assentado na nossa vida, leva a gente para frente, abre os nossos caminhos. Agora, começar a cultuar um Exu de forma banal, sem entendimento, nossa, sem fundamento, aí pode ser perigoso. Então, assim, primeira coisa, por que essa pessoa que não tem uma casa de santo quer cultuar Exu? É a primeira questão que eu perguntaria. Ah, porque eu já sou desenvolvido e a minha espiritualidade me pediu para tirar do terreiro? É uma coisa. Gilberto, eu tenho muita conexão com a minha espiritualidade, eu não sou de terreiro, mas assim, eu sou médium há muito tempo, as próprias entidades estão me ensinando a respeito delas e me pediram. Ok. Então, se elas te pediram, elas mesmas vão te orientar. Agora, o que que eu já... A pessoa não, por exemplo, vira para mim e fala assim, Gilberto, eu quero assentar Exu em casa. O que que eu tenho que colocar? Quando a pessoa vem com esse discurso para mim, eu já fico preocupado. Por quê? Primeiro, ela mostra um despreparo total, porque se a voz ou a intuição te pediu para sentar, ela vai ter que te mostrar tudo. Ela não pode mostrar só um pedaço, entende? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Então, assim, quando a pessoa vem, ela é muito crua, ela não sabe nada e quer cultuar Exu, a primeira coisa que eu falo, antes de fazer qualquer coisa, vai estudar. Vai num terreiro, conversa com o Exu. Pergunta para o Exu se você pode assentar um Exu em casa. E ele vai te responder. Então, não é que não pode. Pode. Inclusive, médium de Umbanda, chega um certo momento da caminhada dele que é recomendado que ele assente os seus Exus. Eu tenho vários filhos de santo que já estão comigo há muito tempo e que têm na sua casa assentamento de Maria Quitéria, assentamento de Rosa Caveira, assentamento de Maria Padilha do cemitério. Eu tenho filhos de santo que tem lá assentado Sete Encruzilhadas. Eu tenho filhos de santo que tem Zé Pilintra assentado. Eu tenho filhos meus, por exemplo, que têm Exu Caveira. Eu tenho filhos meus que têm assentado Tranca-Ruas, na casa deles. Mas são médios que já estão aí, pelo menos já foram batizados, já estão há muitos anos ali trabalhando com aquela frequência, que mesmo que eu não dissesse, eles já saberiam assentar. A maior prova, eu posso assentar? A pergunta é, você sabe assentar? Se você sabe, provavelmente você pode. Então, assim, não vou dizer que não pode, mas eu vou tentar entender o porquê. Cada caso é um caso. Agora, não, Gilberto, eu fui numa casa de Umbanda e uma entidade me chamou. Beleza, compra, começa a acender velas na segunda-feira e vê, analisa como é que tá a sua conexão. Porque tem gente que às vezes cultua, que não tem, que tem um amor pela Umbanda, mas não vai por N motivos, mas que quer acender uma velhinha. Ok, Exu é guardião, gente. E Exu gosta de ser cuidado. Se você começar a cuidar de Exu direitinho, Exu cuida de você. Agora, a gente tem que entender que Exu é uma vibração, é uma energia. Então, por exemplo, se eu coloco uma imagem de Exu num ambiente caótico, bagunçado, a chance de eu negativar o meu culto é muito grande. Então, por exemplo, tanto que Exu a gente cultua assim, com o máximo de limpeza, cuidado, sabe? Assim, é uma coisa muito bem feita mesmo. Tudo no espiritual tem que ser assim. Mas para Exu é dobrado, tá, gente? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o que eu falei até aqui? Pode abrir o áudio, pode ser via chat, tudo certinho. Então vamos lá. Eu falei com vocês que existem Exus que trabalham no vermelho e no preto. Vocês já repararam que tem Exu que só usa vela preta? Tem Exu que só usa vela vermelha? Isso significa duas questões. Aqui, no preto e no vermelho, nós temos vários fundamentos de Exu. Inclusive, essa aqui é a guia, né? É o colar de contas que vocês utilizam, que é um brajá. Mas é um colar de contas que vocês encontram para Exu. O básico, o padrão, é isso aqui, ó, preto e vermelho. Tá? O preto representa a terra, o vermelho representa o fogo, vibrações de Exu. Tá? Então, o preto, terra, vermelho, fogo. São energias que Exu trabalham
Exu trabalha nos 4 elementos, mas os principais dele é preto, é terra e fogo. O preto representa paralisação. Então, geralmente, Exus que trabalham com preto são Exus que fecham coisas ruins, fecham portais, desfazem magia negativa, trabalham com energias mais densas. Então, é muito comum, por exemplo, Tranca-Rua das Almas, Maria Mulambo, da Lixeira, Exu Morcego, Exus da Calunga, como Exu Caveira, Tata Caveira, entidades que trabalham energia da terra, de Omolu, paralisam coisas, como tranca-ruas, lidam com magia negativa, né, com magia mais densa, como morcego, mulambo, cacurucaia, vão utilizar a cor preta. Exus da encruzilhada, Exus do cabaré, Exus que trabalham abertura de caminhos, expansão, vão trabalhar preferencialmente com a cor vermelha. Então, é onde você vai ver Maria Padilha usando vermelho. Você vai ver entidades como Sete Saias usando vermelho. Você vai ver Exu, alguns Exus, por exemplo, como Exu Tiriri, usando vermelho, que são Exus que trabalham abertura de caminhos, expansão, sexualidade, vitalidade, energia. E existem os Exus que trabalham com essas duas vibrações. Um mesmo Exu pode trabalhar também, por exemplo, você pode ver, por mais que Mulambo, vamos falar assim, Mulambo também costuma trabalhar com roxo, vou explicar daqui a pouco. Mas por mais que Mulambo trabalhe muito com preto, em algum trabalho específico que demanda a energia do vermelho, ela também pode pedir uma vela vermelha. Tal qual uma entidade que trabalha no vermelho, como a Padilha, em algum trabalho específico, ela pode pedir uma vela preta. Ou elas podem trabalhar com a vela bicolor, que é aquela vela preta e vermelha. Tá? Então é importante vocês terem essa visão, essa percepção referente às cores, tá? Dos Exus. Isso vale para a sua vela, isso vale para suas vestimentas, isso vale para a sua capa, para os seus instrumentos de trabalho. Geralmente eles vão ter uma predominância de uma dessas duas cores. Alguns Exus, pela sua própria especificidade, pela sua própria vibração, podem trabalhar também com outras cores, para além do preto e vermelho. Por exemplo, vocês vão ver Exu do Ouro. Trouxe uma imagem dele aqui. Exu do Ouro. Ele pode trabalhar com a vela dourada, com a capa, como da imagem aqui, dourada, tá? Por exemplo, eu tinha trazido a guia da Mulambo. Cadê? Aqui. Vou mostrar para vocês a guia da minha Mulambo. É preta e roxa, tá? Por quê, Gilberto? O roxo trabalha a energia de Nanã, como vocês já aprenderam, e representa a transmutação, a feitiçaria, tá? Então, uma mulambo ou uma entidade feiticeira pode também trabalhar com a cor roxa. Eu já vi, por exemplo, Exus ligados ao Xóssis, ou o povo das matas, usarem o verde, por exemplo. Existe a vela bicolor preta e verde. Pode ser, eu já vi, por exemplo, o Exu Cobra usar a cor preta e verde. Eu já vi os Sete Montanhas de um filho de santo meu trabalhando, né, com a vela verde e vermelha, tá? Bicolor verde e vermelha. Mas isso é uma especificidade daquele Exu, daquela linha, daquela entidade, tá? Mas o padrão que vocês mais vão encontrar é o preto e vermelho. Os Exus, né, eles estão... Então, a gente viu Exu Pombagira, e existem também os mirins. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Caveirinha. É um dos Exus mirins que acompanha o meu trabalho espiritual. Ele não gosta de usar o nome Caveirinha, porque Exu mirim é muito marrento, com respeito, viu, meu nobre? E ele fala o seguinte, que Caveirinha não é nome de gente, então ele gosta de ser chamado de Luquinha, mas a vibração espiritual dele é Caveirinha. Perceba uma coisa muito interessante. Comporta-se como um adolescente. Por exemplo, uma coisa importante, a gente pensa em Exu-mirim, você pensa só em criança, mas muitos Exu-mirins são pré-adolescentes ou adolescentes, tá? Então, o Luquinha, ele é um adolescente. E é muito uma característica desse grupo, né, de jovens, ser do contra. A linhagem dele é Caveirinha, mas ele não gosta de ser chamado assim. Você tem que chamar ele pelo nome de Luquinha. Inclusive, ele usa boné, tá? Ele usa boné virado para trás, como um jovem, né? Tudo mais. O Luquinha foi uma criança, um adolescente que viveu nas ruas do Rio de Janeiro também. Morreu algumas décadas atrás. Era viciado, era uma criança viciada mesmo, tá? E ele tinha um grupo de espíritos que acompanhavam, que hoje acompanham ele no mundo astral, mas eram crianças abandonadas. Então ele meio que, por ser o mais velho,
do grupo, ele ficou meio que o líder da gangue, que cuidava daquelas crianças, entendeu? O que arrumava comida. E muitas vezes até fazia coisas erradas para conseguir dar comida, comer e sobreviver e ajudar outras crianças a sobreviver. Desencarnou e virou um Exu Mirim. Então, assim como existe Exu Mirim, existe Pombagira Mirim. Então, Pombagira Menina, Ciganinha do Porto, Ciganinha do Cabaré. Então, assim, geralmente a gente sabe que é um mirim quando carrega esse nome, por exemplo, é, Pombagira Menina. Obviamente, você entende que é uma jovem. Caveirinha, Calunguinha, geralmente você vai ter, é um diminutivo de Exu. E aí, através do nome também, você consegue entender qual Exu é ligado a ele. Por exemplo, Exu Pinga Fogo. Eu já vi, por exemplo, Exu Pinguim, que é o Exu Mirim ligado a Exu Pinga Fogo. Existe a Rainha do Cabaré e existe a Pombagira Ciganinha do Cabaré. É uma pombagira ligada à Rainha do Cabaré. Existe. Então você vai pegando, por exemplo, Exu Caveira, Exu Caveirinha, Exu Calunga, Exu Calunguinha. Então, através do nome também você consegue entender. E sim, o Exu Mirim, ele é ligado a um Exu maior. Nenhum Exu Mirim está solto no mundo, não. Ele é ligado a um polo de Exu, tá? Então, ele vai ser conectado ali a algum Exu no qual recolheu esse espírito ou ajuda no processo evolutivo desse espírito, tá? Os Exumirins, eles são muito bons para várias coisas no mundo espiritual. Geralmente, a gente usa eles para desfazer trabalhos muito difíceis, porque tem trabalhos que até Exus e Pombagiras têm dificuldade de desfazer. Exumirim vai e desfaz. Existem certas regiões do umbral, dos reinos trevosos, que certos Exus muito iluminados não conseguem atingir. Então, nesses casos, nesses tipos, às vezes precisa fazer algum resgate espiritual, algum trabalho no baixo astral muito denso, são os exumirins que são encaminhados. Além disso, os exumirins também são muito utilizados para vigiar, então, às vezes, para acompanhar uma determinada situação. Exumirins também trabalham muito na proteção de crianças, tá? Especialmente, por exemplo, crianças, e lembrando que os Exus eles não estão ligados só a mim, ao terreiro, à religião, não, eles podem atuar de acordo com a lei divina. Por exemplo, quando você tem um caso de um pedófilo, por exemplo, muitas vezes são Exumirins, os espíritos acionados pela lei divina, para trazer uma revelação dessa pessoa. Então, por exemplo, está tendo alguma situação onde uma criança, por exemplo, está sendo maltratada pela mãe, maltratada pelo pai, passando fome, sendo agredido. Muitas vezes o Exumirim vai lá, cutuca o vizinho ver e denunciar. Então, eles são muito bons para revelar esse tipo de coisa também, de coisas que põem em risco a crianças e adolescentes. Também são ótimos para proteger e tirar vícios dessas crianças. Podem ser utilizados também para vigiar uma situação, uma pessoa, e eles são meio fofoqueiros. Então, assim, às vezes você precisa descobrir alguma coisa, você manda eles para um lugar e eles voltam contando tudo que tinha lá para você. São muito marrentos, tá? E, assim, geralmente eles têm uma vibração muito forte. Não é todo médium de Umbanda tem, mas nem todo médium incorpora Xumirim, tá? Mas são entidades muito poderosas, são um mistério de Deus muito forte também. Eles atuam na anulação das coisas. O que é a anulação? O Exu, ele é esfera, né? A gente sabe que a palavra Exu significa esfera. E a gente viu que Exu é a expansão, né? Exu é a boca que tudo come. Exu vai tragando tudo. Pombagira é a energia que suga tudo, que traga tudo. Exu come. Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar que Exu, Pombagira e Exu Mirim são etapas do processo digestivo. A boca que come é Exu. A parte que entra, que joga para dentro, que afunda, é Pombagira. A parte que consome é Exu Mirim. Então a boca é Exu, a traqueia, né, essa parte antes do estômago é Pombagira, Exumirim é anulação, é a digestão. Exumirim serve para consumir as coisas. Ele anula as coisas. Essa é uma das fatorações de Exumirim. Exumirim, muitos deles são encantados, tá, gente? O que são encantados? Não são humanos.
muitos Exumirins são elementais, são entidades que vêm de outras dimensões da vida, e eles lembram muito, assim, é uma criança arteira. Muitos, né, lembram para a gente as crianças que infelizmente vivem em situação de rua, cheiradores de cola, crianças assim que foram abusadas, crianças que foram maltratadas, assassinadas, e eles são espíritos assim que vêm fazer justiça nesse lugar. Eles conhecem esse lugar. Eles têm a inocência do herê somado com o poder e muitas vezes a malícia também dos Exu. São pouco falados, infelizmente, né? Eu até pretendo trazer mais assuntos assim ano que vem lá no nosso canal e trazer mais assuntos de Exu-Mirim, que eu vejo que é um mistério de Deus muito pouco trabalhado, assim, muito pouco conhecido pelas pessoas. E muitas vezes é até mais perigoso do que Exu, tá, gente? Porque o Exu, ele tem a coisa da sabedoria da idade. O Exu Mirim tem um impulso. Aí, não sabe uma criança, um adolescente, que nem vê o que está fazendo? Isso tudo é vibração de Exu Mirim. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida sobre as cores de Exu, sobre Exu Mirim? Perfeito? Pessoal, tem alguma pergunta? Pode fazer via chat, pode abrir o áudio se vocês quiserem. O dia de cultuar os nossos Exus é a segunda-feira, né, que é um dia de Exu, dia das almas também. Então, quem quiser cultuar o seu Exu ali numa segunda-feira. Geralmente, os Exus, né, eles tomam bebida alcoólica. É muito comum a gente encontrar Exus bebendo cachaça, o popular marafo. Isso pode, a bebida alcoólica acaba sendo um fundamento da linha de Exu. Isso acontece por vários motivos. Mas aqui eu vou abrir um adentro. Nem todo Exu toma cachaça, tá? Então, por exemplo, tem Exus que preferem vodka, rum, tequila, cerveja, no caso de alguns espilim. Aí pode ter o gosto da entidade, tá? Pombagiras, de modo geral, bebem bebidas mais doces, como martini, cidra, champanhe. Geralmente as pombagiras bebem bebidas mais doces. Algumas pombagiras que são mais ligadas a Exu, pombagiras geralmente que trabalham com energias mais densas, vão tomar cachaça. A minha mulambo, por exemplo, que me acompanha, ela bebe cachaça pura. Então, outros Exus podem tomar outras coisas. Então, tem Exu, por exemplo, que bebe cerveja. O meu Zé bebe cerveja. Tá? Então, isso pode variar, às vezes, de Exu para Exu. Eu tenho um filho de santo que o Exu dele bebe cunhaque. Eu conheço Exus, por exemplo, que tomam uísque. E aí depende do Exu, do gosto dele, da vibração que ele atua também, tá? Mas geralmente tem a bebida alcoólica envolvida. E para que serve essa bebida alcoólica, Gilberto? O álcool, ele tem várias funções no nosso organismo, tá? A primeira função do álcool é a purificação. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer, você está na pandemia, lembra que estava todo mundo usando álcool em gel? Por quê? O álcool em gel ele purifica, ele mata aquilo que é ruim. Então, o álcool que você bebe, ele tem a mesma função, purificar o médium. Por quê? No trabalho mediúnico, tanto a energia de Exu é densa, quanto a energia, os trabalhos que Exu faz, principalmente, são densos. Então, você precisa purificar o corpo do aparelho. Então, o álcool tem a primeira função de limpeza. Por isso que a entidade ela não pode beber 5 litros de cachaça. Isso aí é ou é desequilíbrio do médium ou é quiumba, encosto. Um Exu, ele vai tomar a bebida assim com um propósito. Tanto que tem médium, o meu pai de santo, por exemplo, ele não bebe incorporado. Eu acho muito legal, porque ele bebe na rua, e bebe pra caramba. Mas no trabalho mediúnico ele não gosta. Ele recebeu esse fundamento da avó dele, da minha avó, mãe dele, e ele não bebe. Então, por exemplo, o Exu pede cachaça, põe no copo e coloca lá nos pés ou no ponto riscado da entidade. Os meus já bebem no corpo, no meu corpo, enquanto eu estou atendendo. Isso pode variar de doutrina também. Então, o que acontece? Então, a primeira coisa, asepsia espiritual, limpeza do médium. Segunda coisa, o álcool ele acelera o movimento chakral, facilita a incorporação e os trabalhos energéticos. Então, quando você está bebendo o álcool com um propósito espiritual, ele favorece a incorporação. Por isso que a entidade, às vezes, bebe para ancorar a própria incorporação. Terceira coisa, serve, né, também como um processo de conexão com o elemento terra, né? Com onde a cana foi plantada,
ou a bebida, de onde veio. Então tem a magia da própria bebida, por isso que cada entidade tem a sua bebida particular. Por isso que pombagiras geralmente trabalham com bebidas doces. Por quê? Porque o vinho é feito da uva, a cidra é feita da maçã, que são elementos que elas vão utilizar nas suas mandingas, nas suas magias. Né? Por exemplo, uma pombagira que trabalha com cachaça, normalmente não é uma pombagira que faz adoçamento. Uma pombagira que lida com questões amorosas, que faz adoçamento, geralmente vai usar vinho, vai usar cidra, vai usar champanhe, que tenham uma energia que elas mesmas podem utilizar na sua manifestação, na sua vibração, nos trabalhos que ela executa. Por exemplo, o meu Zé, ele bebe cerveja, mas se ele vai fazer um trabalho pesado, ele pode pedir cachaça. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, o Exu também pode variar a bebida dele no dia específico para um trabalho específico. Mas o fundamento do álcool é sempre o mesmo, tá? O álcool também está associado a uma magia ancestral, que é a magia Agni, a magia do fogo. Então, quando você está trabalhando com o álcool, você está trabalhando com a energia do fogo, que é a energia de Exu. Exu bebe cachaça. Então, através da bebida, esse Exu consegue trabalhar e manipular alquimicamente essas energias. Além da cachaça, é muito comum o uso, né, do cigarro, seja o charuto, seja o cigarro de filtro, seja o cigarro de palha. O fundamento do cigarro é o mesmo fundamento em todos os casos, tá? Então, alguma entidade pode preferir um ou outro elemento por ser mais natural, mas o fundamento dos três é o mesmo. O tabaco. O tabaco é uma erva sagrada milenar. É usada no xamanismo, em várias vertentes espirituais. O tabaco ele serve. Então, quando a entidade pega o cigarro, acende e sopra no campo áurico do seu consulente, na pessoa que está à sua frente, ele está limpando a aura dela. Então, a primeira coisa é limpar a aura daquela pessoa. A segunda coisa que ele faz naquele momento é tornar visível o que está invisível. Então, por exemplo, quando a entidade sopra o cigarro no campo áureo daquela pessoa em particular, ele vai, o padrão da fumaça, o cigarro, etericamente vai demonstrar se tem forma pensamento, se tem encosto, obsessão, magia, e até falar coisas do padrão vibratório daquela pessoa. Tudo isso através da fumaça do cigarro. Quando a entidade fuma o cigarro, ela também limpa o próprio aparelho, ela cria um escudo energético que impede energias deletérias de acertarem o campo mediúnico do médium. Ela, ao mesmo tempo, alquimiza toda a energia por trás daquela erva, porque a gente pensa na erva, pensa só no axé da erva, mas a gente esquece de todo o axé acumulado ali. O sol, a lua, a terra onde foi plantada, toda essa energia, um mago alquímico poderoso, no caso dos Exus, é capaz de utilizar em favor dos seus trabalhos. Então, essas são algumas funções. E, além de todas essas questões, também tem a questão do gosto pessoal. Às vezes a entidade em vida fumar, porque sim, Exu, principalmente Exu, gente. Exu aproveita tudo. Ele trabalha, mas ele sabe trabalhar e aproveitar ao mesmo tempo. Então, não que ele precise daquilo, mas ele se aproveita daquilo também, daquela energia, para o próprio prazer, para o próprio trabalho, tudo bem, tá? Agora, não quer dizer que o Exu é um viciado. Tanto que, por exemplo, eu já vi Exu fumando, ajudando em magia para a pessoa parar de fumar. Já vi Exus dando conselho, entidades dando conselho para que a pessoa não fume, para cuidar e preservar do próprio corpo físico. Então, a magia, gente, é um negócio muito interessante, a magia de Umbanda, tá? Os Exus eles podem utilizar vários instrumentos de trabalho. Há exemplos: adagas, ponteiras, sinos, taças, tridentes. São elementos que vai variar de Exu para Exu, mas que vão ser utilizados nos seus trabalhos. Então, um Exu pode usar uma adaga para cortar uma energia negativa, para tirar algum chip que foi implantado no campo mediúnico, para cortar algum laço, cortar algum mal. Ele pode usar, por exemplo, a pombagira ela pode usar a sua taça para representar um determinado elemento. A sua realeza, a sua pompa, mas também representa o elemento água, as emoções. Às vezes a pombagira está ali fazendo toda uma mandinga e entrega para a pessoa beber ao final.
Para quê, Gilberto? Porque ela encantou, imantou com uma determinada vibração e te entregou. Tudo isso, gente, é magia. E a magia dos Exus é uma magia muito poderosa, que mescla sabedoria, que mescla cultura, que mescla axé e magnetismo. Então, o trabalho dos Exus é maravilhoso. Eles podem usar alguns instrumentos também como vestimenta, a exemplo de cartolas, chapéus, capas, tudo isso são elementos que eles podem utilizar. Gilberto, qual que é o fundamento dessas vestimentas de Exu? A capa, ela serve para várias coisas. Por exemplo, a capa, ela pode proteger as costas do médium para que nenhum encosto, nenhuma energia negativa, nada se acople nos chakras, né, das costas do médium. Lembrando que, por exemplo, o médium tem um chakra muito importante nas costas, que é o humeral, que é um chakra. Tanto que quando a gente está com encosto, o que, que a gente sente? Um peso nas costas. Então, a capa ela serve para proteger as suas costas. A capa ela pode proteger a sua frente também, se você fecha. É muito comum o Exu, às vezes, fechar a capa num trabalho mais pesado que é feito. A capa, muitas vezes, pode ser utilizada para prender um obsessor. Quando você passa, o Exu passa a capa num determinado cliente, consulente, ele pode prender alguma energia negativa que está com ele dentro da capa. A capa também pode ser utilizado, como foi falado na última aula, para trazer o espírito em terra. Então, você passa, o Exu pode passar a capa cheia de energia sobre um campo mediúnico de um médium em desenvolvimento e puxar a entidade dele para perto. Tudo isso é fundamento da capa. A capa também representa, né, no caso dos Exus, uma proteção espiritual. Exu é um ser de luz que transita em regiões umbralinas muito pesadas. Então, essa capa material representa a capa perispiritual que aquele Exu usa, que serve para que ele ande nessas regiões trevosas sem se contaminar. Porque o umbral é um lugar, tem vários graus de umbral, tem várias dimensões trevosas, e tem dimensões que o ar é tóxico, tem dimensões que é cheio de toxinas espirituais. E a capa que o Exu usa é a capa que o protege nessas dimensões espirituais. Tem Exus, por exemplo, a exemplo do Exu Cobra, que muitas vezes o próprio perispírito dele vem com aquele aspecto de cobra, de couro de cobra. Por quê? Para que essas toxinas das regiões onde eles vivem não intoxiquem o espírito. Então, às vezes, o Exu vem com aquela aspecto de cobra, Exu cobra pode vir, às vezes, dessa forma, e ele vem com esse aspecto, a pele dele cumpre o papel da capa. Ele consegue manipular o perispírito para ter aquele formato para se proteger das toxinas desse lugar. Então, a capa, muitas vezes, física, representa a capa espiritual que esse Exu usa, né, essa vestimenta espiritual que ele usa, para transitar em locais muito pesados, sem se intoxicar com a energia desses locais. A capa também remonta, né, a antigas práticas de bruxaria. A capa também pode ser utilizada para invisibilidade. Você lembra da capa do Harry Potter? Alguns Exus, quando colocam o capuz e a capa, se mesclam à escuridão das regiões umbralinas e conseguem fazer trabalhos espirituais sem serem vistos. Então, esses são o uso, por isso que alguns Exus usam capas. Nem todo Exu usa capa. Então, às vezes o Exu tem outra forma de proteção, ou ele vibra numa região distinta daquilo ali. Tem Exu que vem sem camisa, tem Exu, não vai vir pelado, tá, gente? Mas tem Exu que no mundo espiritual anda nu. Eu já vi padilhas nuas, 100% nuas, sem nada. Loira, bonita, né? Não vou nem dar detalhes, não. Mas assim, eu já vi padilhas que se mostravam nuas, eu já vi Exus que se mostravam nus, geralmente os Exus vinculados à vibração do sexo. Né? Exu Rei do Cabaré, por exemplo, costuma muitas vezes ser retratado totalmente nu. Outros vêm sem camisa, mas aí é de Exu para Exu. Tá? E, geralmente ele não atua nessa dimensão tão baixa como os Exus que trabalham com a capa. A cartola é o mesmo fundamento que a gente viu, por exemplo, o chapéu ou a cartola, é o mesmo fundamento que a gente viu do chapéu do preto velho na última aula. Ele serve
para filtrar energias negativas, ele serve para ancorar a incorporação, ele serve pra, como antena para o mundo espiritual, ele serve para proteger o nosso chakra, ele ajuda o médium a entender que ele está incorporado com o Exu, ajuda o cliente ou o consulente a entender que ele está conversando com o Exu, além do que remonta muitas vezes à época daquele Exu. Então, muitos Exus, por exemplo, que vinham de uma época onde era comum o uso de chapéus, o uso de cartolas, né, por parte das pessoas. Então, muitos Exus vêm do passado, né? Entidades são velhas. Nenhuma entidade morreu há 10 anos atrás. As entidades morreram aí há 80, 100, 200, 300, 1000 anos atrás. Então, muitas vezes, a vestimenta que eles representam a época. É muito comum, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, Pombagira sendo retratada com vestidos de época. Essa aqui é a rainha do cabaré. O que acontece? Até o chapéu, né, que era muito comum as mulheres usarem antigamente. Então, assim, as roupas de época, até hoje, se você vai numa casa de umbanda, uma casa de religião, para comprar roupa para Pombagira ou para Exu, você vai encontrar roupas de época. Por exemplo, o seu Zé me contou uma história muito interessante, isso eu aprendi de fato com ele. O porquê que ele usa terno. O meu Zé, ele usa um terno branco, branco com detalhes em vermelho. Ele conta que na época que ele viveu, a, só podia ir ao centro da cidade se você fosse de terno. Você não podia ir com uma roupa casual como eu estou aqui. Nem existia roupa assim nessa época. Então, os pobres, os marginalizados, as pessoas que viviam na periferia, elas não usavam essas roupas só quando iam ao centro, às vezes alugavam essas roupas para ir ao centro e viviam ali na pobreza, na miséria. Então, tudo que tinha que resolver, resolvia ali mesmo no próprio bairro. Então, muitos sequer iam ou conheciam o centro. O seu Zé sempre foi um homem, esse espírito que me acompanha, de se sentir bem, ele gostava de se sentir doutor. Ele lidava com gente de todas as classes sociais. Então, mesmo morando na periferia, mesmo não tendo onde cair morto, ele andava de terno, terno branco, limpinho, tanto que o seu Zé não aceita vir incorporar se o terno dele estiver sujo, representando essa época, onde o terno era uma obrigação social. E ele andava entre os ricos e os pobres com o mesmo terno, fazia questão, era chamado de doutor. Por isso que era muito comum o termo seu doutor para representar o seu Zé Pilintra. Então, também tem um pouco da história daquela entidade, ou da época que aquela entidade veio. A cor, por exemplo, hoje em dia tem um fundamento espiritual também. O fato do seu Zé usar um terno branco remonta à energia que ele trabalha, o seu trabalho espiritual. Tá? Cada entidade, cada Exu também tem um movimento muito particular. Cada Exu também tem uma história, cada Exu tem uma magia muito própria, um mistério só seu. Então não tem como a gente generalizar quando se fala de Exu. Tá? Então existem Exus, por exemplo, que recebem nomes de animais. Exu Pantera Negra, que estão vinculados ao Pantera Negra. Exu Morcego, Exu Cobra, Exu Caninana, Rainha da Serpente. São todas, aí lida com o arquétipo do animal. Existem Exus, por exemplo, que vão ter associação com orixás ou forças da natureza. Exu Ventania, Exu Sete Ondas, Exu do Mar, Exu do Rio. Você vai ter Exu Pedra Negra, você vai ter Exu Sete Trovões, é um Exu de Xangô. Então, Exu Giramundo. Então, são infinitos os Exus que a gente pode falar aqui e enumerar e a gente não vai conhecer todos. Gilberto, Exu é bom ou é mal? Exu é bom, mas Exu sabe ser mal também quando o mal pode se tornar bom. Eu sei que é confuso, mas entender Exu é entender a dualidade da vida. Quem é aquela pessoa que vive num sistema assim, de certo e errado nunca vai entender Exu. Tem um ponto de Pombagira que fala o seguinte: na boca de quem não presta, Pombagira é vagabundo. Forte, né? Que a Pombagira é assim. Quem acha que a vida é preto no branco nunca vai entender Exu. Porque Exu trabalha no cinza. Não existe nada que seja genuinamente bom ou ruim. E Exu sabe ser bom, mesmo quando é ruim. E Exu sabe reconhecer quando algo ruim se passa por bom.
E é por isso que entender Exu exige um grau de evolução e entendimento muito grande. Então, Exu faz o mal? Não, Exu não faz o mal. Mas Exu sabe tornar o mal bom. Como assim, Gilberto? Esse é o mistério de Exu. Então, por exemplo, você quer conseguir um emprego. Eu e você estamos concorrendo a uma vaga de emprego. Eu consegui a vaga. Para mim é ótimo, mas para você é ruim. Você entende que uma coisa pode ser bom para um e ruim para outro ao mesmo tempo? Mas se eu tenho mais merecimento para a vaga que você, Exu vai me dar a vaga. Agora, se eu usei de artifícios errados para conseguir essa vaga e essa vaga é sua, você pode pedir Exu para essa vaga ser sua. Exu trabalha muito na lei da justificativa. Você quer alguma coisa? Você pode merecer ou não aquilo. Agora, você quer algo que é merecido seu? Exu vai te ajudar. Tem uma frase no final do livro Exu da Meia-Noite, Guardião da Meia-Noite, que é um livro muito bom para vocês lerem, que fala o seguinte: Exu dá a quem merece e tira de quem não merece. Quer entender Exu, entenda essa frase. Se você é bom, não precisa ter medo de Exu. Agora, se você deve, tenha medo de Exu, porque Exu vai tirar. E aí, quando eu falo Exu, não estou dizendo que eu fui no terreiro e invoquei Exu contra você. Não. Lembra que eu falei que o Exu Mirim, às vezes, ele pode intrometer numa situação para ajudar uma criança? Exu pode atuar na vida de uma pessoa sem ser invocado, se a lei divina permitir. Pra você ter uma ideia de como é que Exu é, o seu Exu, um dos papéis dele é te proteger, te guardar e te guiar. Mas um dos papéis dele é fazer com que você cumpra o seu destino. Se você desvia do teu propósito, Exu volta e te lembra. Tem um Itan que conta que quando Oxalá cria as almas, elas são levadas a Ifá. Ifá é o orixá do destino. E Ifá conta para aquela pessoa tudo que ela vai passar em vida. E Exu está ali de ouvido em pé. Para quê? Para lembrar você, enquanto está aqui na Terra, o que você veio fazer. Então, muitas vezes, o seu Exu vai abrir e fechar portas para o seu bem. Então, Exu faz o mal? Não, Exu não faz o mal. O que Exu faz é equilibrar e acertar as coisas. Exu é a grande polícia do astral. A polícia é má? Não deveria ser. Só que a polícia, em alguns momentos, tem que ser truculenta. Em alguns momentos, ela tem que ser firme. Um policial que fica rindo para todo mundo, você acha que é um bom policial? Não. Gilberto, e quando o policial prende um inocente? Aí existe o processo legal, que vai provar que aquela pessoa não é. Mas e quando a polícia prende o certo? Então, Exu é isso. Exu é tanto o policial que prende, quanto o juiz que julga e executa. Por isso que a gente usa muito a palavra executor da lei para os Exu. Quem deve, paga. Se você faz mal para alguém e essa pessoa pede a Exu para devolver para você, Exu devolve. E ele não é mal por isso. Agora, se você pede algo para alguém que não merece, Exu pode não fazer, ou Exu pode virar tudo em cima de você. É por isso que os Exus, para trabalhar com Exu, você tem que ter uma cabeça muito boa, tá? Porque Exu é isso. É por isso que na Umbanda, primeiro a gente desenvolve a direita para depois desenvolver a esquerda. Por isso que nem todo mundo tem cabeça para prosear com Exu. Não tem. Tem gente que não tem condição mental de trabalhar com o povo de esquerda. Porque o povo de esquerda é igual polícia, é igual juiz. O povo de esquerda, gente, assim, não tem papai me dói, não. Mamão com açúcar, não. Você prometeu, você cumpre. Uma vez, vou contar uma história real que aconteceu, né? Um rapaz me procurou há muito tempo atrás, deve ter uns 6 anos que isso aconteceu. Eu estava começando já como pai de santo e tal, no meu terreiro, ele me procurou, desesperado, porque ele ia preso. Ele estava envolvido com umas coisas erradas lá, estava roubando os bezerros, uns negócios assim, me procurou porque ele ia preso e ele não queria ir preso de jeito nenhum. Falei, ó, eu não posso fazer nada, veio com o Exu. Aí ele veio, conversou com o Exu prometeu para ele. O Exu virou para ele e falou o seguinte: caso real, eu tenho nomes, a pessoa até pode falar com vocês se vocês quiserem. O Exu virou para ele e falou: olha, eu faço você não ir preso.
Eu tenho poder para isso. E Exu tem poder, gente, de prender, de tirar, de adoecer, de curar, de tudo que você puder imaginar. Que ele é dono dos caminhos. E todos nós temos todos os caminhos na nossa vida. Só que você vai fazer uma promessa para mim. Você nunca mais na tua vida você vai tocar no que é dos outros. Essa foi a promessa de que fizeram um acordo lá os dois. Foi feito na força de Exu Mortalha. Eu lembro como se fosse hoje. Beleza. O carinha preso sexta-feira. Exu desviou tudo lá, o dono que foi lesado foi lá, conversou, perdoou o rapaz pelo erro dele e tal, beleza. Passou-se uns meses, esse rapaz mandou uma mensagem para mim preocupado. Por quê? Porque ele tinha caído do cavalo. Deixa eu te falar outra parte que eu pulei da história. O Exu virou para ele e falou o seguinte: se você pôr a mão no que é de outra pessoa, eu te quebro as duas pernas. O Exu falou desse jeito. Passa 6 meses, o Exu foi, ele me mandou uma mensagem. Ele caiu do cavalo e o cavalo caiu sobre as duas pernas. Não quebrou, não machucou nem nada. Mas ele ficou preocupado. Ele queria saber se tinha alguma coisa espiritual. Eu pisei no terreiro para conversar com as entidades e esse rapaz, ele é meio que meu filho de santo, é protegido do meu terreiro. Eu pisei no terreiro, o Exu virou para mim e falou: olha, só fala uma coisa comigo. Eu falei com ele para ele nunca mais pôr a mão no que é dos outros. Ele começou a fazer de novo. O primeiro foi um aviso, o segundo vai ser uma certeza. Aí, beleza. Passou 4 anos, o cara mudou de vida, tá trabalhando, melhorou, virou gente. Aí ele me procurou, aí um dia ele veio aqui em casa e tal, comprar uns negócios na loja, e ele tá assim: ô, pai, eu queria desfazer aquele negócio que eu fiz com a Exu. Eu falei: não, não tem condição, não existe isso, não existe desfazer uma coisa dessa. Começa a fazer coisa errada, você vê aonde que você vai parar. Gilberto, Exu é ruim? Não. Exu desviou uma prisão dele. Exu educou ele para que ele nunca mais roubasse, que ninguém tem o direito de roubar o que é do outro. Só que Exu ele fez um acordo. Pode assustar a gente por um lado, mas por outro lado, o Exu tá segurando ele. Se não fosse esse acordo que ele tem com o Exu, esse rapaz já podia ter lesado muita gente e talvez podia estar morto ou preso. Só que os métodos de Exu são intensos. Por isso que eu falo, não brinca com Exu. Isso um Exu que trabalha dentro da lei de Umbanda, que tem eu ali segurando os meus Exus igual não sei o quê, que eu tenho uma ligação muito direta com a luz, então os Exus acabam respeitando muito isso. Ainda assim, um Exu dentro do meu terreiro, dentro do meu corpo, teve essa metodologia com esse rapaz. Isso é Exu. Exu é certo. Só que você tem que ter cabeça para fazer. Só que quando o Exu atua, também ele muda a sorte da pessoa. Sabe, Exu é uma energia que, se bem cuidada, respeitada, por isso que eu falo. Tem gente que acha assim: Exu é colega, Exu é compadre. Não, Exu é sério. Um policial brinca? Não. Se você vai lá no juiz, aí você está sendo julgado por alguma coisa, você faz um acordo com a justiça de fazer determinada coisa para pagar o que você está devendo. Depois você desfaz, você descumpre aquilo que foi combinado com o juiz. O juiz manda te prender, o juiz é mau? Isso é Exu. Vocês têm uma ideia. Isso é uma entidade de esquerda. O Exu não é do mal, ele está aqui para alinhar as coisas. E a educação de Exu é essa: é firmeza, é hombridade. E como a nossa cultura hoje é uma cultura muito irresponsável, muito imatura, onde a palavra não tem poder, essa exunização me preocupa. Porque todo mundo está brincando, está falando de Exu, está falando de Exu, mas não entende o que é entidade esquerda. São poderosos, são curadores. Exu consegue, gente, mudar qualquer realidade. Porque o poder de Exu é. Então, alguém que ia preso pode não ser mais. Alguém que ia passar por um determinado. Por exemplo, tem um rapaz, pra você ter uma ideia do poder de Exu. Tem um rapaz que o karma dele era morrer aos 21 anos. Desde sempre. Cara, fiz N feitiços na força de Exu para mudar. Conseguimos mudar essa situação. Pra você ter ideia do poder de Exu. Consegue estender a vida de uma pessoa, mas essa pessoa tem que assumir um compromisso. E Exu é tão interessante, o trabalho de Exu, o quanto eles conseguem pegar uma coisa ruim e transformar ela em bem.
Por exemplo, Exu trabalha muito nessa coisa do acordo, na lei da troca. E pelo menos os meus Exus, eles trabalham numa troca muito positiva. Tem um rapaz, meu filho de santo também, ele chegou para mim cheio de demanda, cheio de trabalho, cheio de magia, e ele tem um caso de saúde muito sério. Ele faz hemodiálise, ele estava com problema de N problemas, é, já é tipo 200 na fila de transplante, já é transplantado, então é mais difícil de conseguir. Tava com diabetes, tava mal, tava doente, tava ruim, cheio de magia em cima dele. Ele chegou, lembro direitinho, o Chucobra pegou o caso dele para trabalhar. O Chucobra é uma entidade, eu achei surpreso, porque ele não é muito de pegar, mas ele admirou aquele espírito e quis ajudar ele. O Chucobra jurou para ele o seguinte, falou, primeiro, que ele tinha medo de morrer, né? Por causa da filha e tudo mais. Falou, eu te seguro vivo, você não morre enquanto eu estiver te protegendo. Pode ficar sossegado. E você vai melhorar dia a dia, até o dia da tua cirurgia. A única coisa que eu peço de você é que você escolha um santo de sua devoção, pode ser qualquer um. Escolha um santo de devoção e para o resto da tua vida, no dia daquele santo, compre uma cesta básica e entregue para uma família carente. Essa é a promessa dele. Cumpriu, fechou o acordo, combinou nós dois, fizeram lá. Esse filho de santo ainda não foi transplantado, mas em breve vai fazer o transplante. Do 200, já passou um ano e pouco. Ele está já é o segundo ou terceiro da lista, então em pouco tempo ele vai fazer o transplante. A saúde dele é de ferro, para alguém que faz a hemodiálise, é de ferro, muito forte. As doenças adjacentes, para além dos rins, então ele já não é mais diabético. Os rins dele, por exemplo, começaram a funcionar pouco a pouco, vai precisar dos transplantes. Mas olha o poder de Exu. Exu falou, te garanto vivo, te prometo isso. Só que para o resto da tua vida. Então ele pegou um processo e aí, através desse trabalho, uma família, uma vez por ano, por essa pessoa, vai ser abençoada. Eu tenho um voto de prosperidade com o povo cigano. O povo cigano, a gente vai estudar eles no futuro, também estão próximos à vibração de Exu. O meu cigano, inclusive, que me acompanha, o Vladimir, ele é um cigano Exu, mas corresponde mais à linha do cigano. O meu voto perpétuo com ele de prosperidade é perpétuo, o resto da minha vida. É o seguinte: todos os meses, eu, Gilberto, da minha prosperidade, vou tirar uma cesta básica. Todos os meses. Eu tenho um terreiro, lá no terreiro a gente também tem um trabalho de cesta básica do terreiro. Então, os médiuns se reúnem, cada um, né, traz ali um pouquinho, e a gente faz as cestas básicas, a gente entrega todos os meses. Mas, fora isso, fora esse trabalho, eu, Gilberto, pro resto da minha vida, vou doar uma cesta básica. E desde o momento que eu comecei, eu não tinha, porque hoje, para mim, tirar uma cesta básica não me aperta tanto. Claro que é dinheiro, né? Não aperta tanto, mas na época apertava. Eu não tinha nada, a pessoa que não tem nada vai dar uma cesta básica. Isso foi anos atrás. O nome da minha escola, Espiritualidade Livre, foi o cigano que deu, foi o cigano Vladimir. Só que descumpre o combinado. Então, a gente tem que ter muita maturidade, muita cabeça para lidar com as entidades de esquerda. São sábios, são poderosos, mas são intensos. Mudam a nossa vida no estalar de dedo. Mas sabedoria vem junto, poder vem junto com sabedoria. Não é para brincar. E, diferente da entidade de direita, a entidade de direita ela sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Elas não são intervencionistas. As entidades esquerdas mete a mão e muda o que tem que mudar. O jeito de falar, enquanto a entidade as leis das sombras e as leis da luz são diferentes. Na luz, por exemplo, existe uma coisa que é eu me sacrifico por você. Na lei das trevas, que os Exus atuam, cada um resolve os seus problemas. E aí, até na hora de dar um conselho, um preto velho tem essa abordagem. O problema é seu, quem tem que. O Exu vai falar assim: você chega para o preto velho e fala assim: meu pai, não consigo fazer o que é certo, é difícil, eu tento fazer e sempre cai. Aí o preto velho provavelmente vai virar para você e vai falar assim: ô meu filho, é difícil, você está na carne, sabe, é complicado, mas tenta, o importante é que você tenta. Fala a mesma coisa para o Exu vai cria vergonha na tua cara. Não existe negócio de tentar, se você quiser, você conseguir. Porque as coisas que você quer, você consegue. Por que ser bom você não consegue?
O Exu, ele é mais duro, cada um resolve o seu. Eu te ajudo, mas eu quero o meu. Essa é a Exu é troca, é por isso que Exu rege o comércio, o movimento, a troca. Exu trabalha abaixo a lei de troca e movimentação. Não existe sacrifício na linha de Exu. Lá no reino dos Exus é merecimento. Por exemplo, os espíritos superiores de direita, eles tratam todo mundo como seus irmãos. Exu trata quem está abaixo dele como subordinado. Escravo, lacaio, são palavras que são muito comuns. Claro que quando o Exu mostra competência, ele vai subindo de cargo. Mas a lei que vale no reino dos Exus, na Quimbanda, é a lei do mais forte. Só que as duas mãos precisam ser trabalhadas. Pessoal, vocês entenderam tudo que eu quis falar até aqui? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre os Exus, sobre o que eu abordei até aqui? Pode abrir o áudio se alguém quiser, pode fazer via chat, pode ir perguntando, tá, gente? Os Exus, então, eles trabalham, acho que está todo mundo intimidado. Não, Raquel, eu não quero trazer medo sobre o Exu. Eu não quero trazer essa visão negativa sobre o Exu. Eu quero trazer a visão da responsabilidade. Exu é luz, Exu é caminho, Exu é festa, Exu é alegria. Exu é o melhor amigo de quem cuida dele. Só que Exu não é piada, Exu não é papai. Tanto que, pensa na Umbanda. A Umbanda a gente chama de Pai João, Vô Chico, Vó Joana, Mãe Maria. Tem uma coisa de cuidado familiar. Você não chama o Exu de pai, a não ser que ele goste muito de você. Porque tem isso também. Enquanto para a direita não existem privilegiados, Exu, quando gosta da pessoa, ou um Exu, quando gosta da pessoa, ele cuida. Aí você pode chamar de pai. Nunca chame um Exu desconhecido, um Exu que não demonstra afetividade com você de pai. Agora, se o Exu te chamou de filho, ou se o Exu aceitou ser chamado de pai, se sinta privilegiado. E quando Exu ama numa intensidade. Quem tem Exu e Pombagira aí, que já tem um vínculo com eles, sabe, o bichinho vai no inferno por tua causa. Ele cuida de você demais, mas não deixa de te dar lição quando você precisa dela. Exu, gente, é uma energia muito poderosa, mas é uma energia que você tem que saber manipular, que você tem que ter cuidado, que você tem que ter trato. É muito importante, é muito sério isso que eu falo com você. Exu é essa força cósmica, Exu é essa força poderosa. Exu, ele trabalha em regiões muito densas do umbral. Então, muitas vezes, a manifestação espiritual deles, muitas vezes, o jeito de falar vai corresponder a essa vibração, mas não quer dizer que eles não sejam iluminados, eles são muito iluminados. Eu conheço Exus que são mais iluminados do que pretos velhos, mas optam trabalhar nas regiões mais densas por um propósito. Por exemplo, Pombagira é uma coisa muito interessante. O próprio Chico Xavier falava, né, que uma das funções das pombagiras é ajudar as mães de pessoas que suicidaram a alcançar esses espíritos que foram suicidas. Eles levam as mães até eles para gerar algum conforto. E as pombagiras que fazem esse papel. Por exemplo, o próprio Chico Xavier conta a história de um Exu. Ele estava no cemitério uma vez e viu um homem de terno preto, escuro, com cheiro de marafo, com cheiro de cachaça. E ele perguntou, e aquele espírito falou que ele tinha o papel de ajudar no desenlace. Porque tem espírito, os Exus eles estão em todos os locais. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem Exus nas estradas, para que quando alguém desencarne nas estradas, esses Exus ajudem a fazer a passagem. Tem Exus no cemitério, que às vezes o espírito é tão materialista que ele é preso ao corpo. Então precisa de ajudar no desenlace do espírito. Maria Padilha costuma, né, ter uma, algumas padilhas têm um chicote de fogo de Yansan que elas usam para cortar.
outras linhagens têm foice. O povo da Calunga costuma ter foice, que eles usam para cortar as conexões do corpo com o espírito que já desencarnou. Tem Exus, por exemplo, que estão atuando no mundo espiritual para impedir, por exemplo, células neonazistas, células prejudiciais. Quando uma guerra vai ser instaurada, muitos Exus são direcionados para impedir, para desfazer. Então, por exemplo, quando a pessoa vai apertar a arma e a arma masca e falha, quando a pessoa, os planos dão todos errados e se dessem certo, a bomba tinha estourado, pode ter certeza que é um Exu que está ali. Exus são a polícia do astral. Exus estão em todas as situações. Vamos aqui, tem umas perguntas boas aqui. Posso, posso acender vela e copo de água para os Exus? Olha, poder se até pode, mas substitui essa água aí por uma cachaça ou por alguma bebida ardente. Tá? Exu raramente bebe água. Geralmente a água é para o povo de esquerda, linha das almas. É verdade que uma pessoa tem um casal de Exus, independente se a religião segue ou não uma religião? Sim e não. Como assim? Guardião todo mundo tem. Então, sim, todo mundo tem um Exu particular. Mas, assim, se você não trabalha, se você não desenvolve, você não vai incorporar e nem. Tipo, não faz sentido. Exu é um termo da religião, é de gente da religião. Guardião, guardião mesmo que Exu, é uma coisa que te protege. Então, assim, se você não. Por exemplo, algumas pessoas têm um vínculo muito forte. Eu conheço um caso de um pastor, estava pregando e via o Maria Mulambo do lado. E toda vez que ele pregava, ele via Maria Mulambo. É dele, ele teve que cuidar. Então, tem gente que vê desde muito cedo os espíritos. Agora, se você não é da religião, se a pessoa não trabalha, né, aí nem compensa. Aí você não, é uma ilusão. Tem muita gente que acha que Exu e Pombagira é signo. Meu Deus, eu sou de determinada. Eu sou Ares. Não, Exu e Pombagira não é signo. Exu e Pombagira são trabalhadores do astral. E eles têm uma missão com você, de cuidado, mas também tem uma missão para o mundo espiritual. Então, assim, todo mundo tem seu guardião. Pode cultuar o seu guardião. Agora, Pombagira e Exu demanda desenvolvimento na Umbanda ou na Quimbanda. Uma coisa importante, mesmo os Exus que trabalham na Umbanda estão na Quimbanda. Só que a gente usa a expressão Quimbanda dependente, ou seja, é a Quimbanda dentro do culto de Umbanda, baixo as leis de Pai Oxalá. O Exu na Quimbanda é o culto a Exu. Lembra que a gente viu a dualidade Exu e Oxalá? Então, quando Exu atua dentro da Umbanda, por exemplo, na minha casa, os Exus atuam dentro da Umbanda. Então, é a Quimbanda dependente. Então, é a Quimbanda dependente. Então, ela vai trabalhar dentro das leis. Por exemplo, na minha casa espiritual, a gente não faz corte. Não se usa sangue animal, não se faz sacrifício. Então, os Exus, ainda que eles, na prática magística deles, utilizem, vão se adaptar à prática do meu terreiro. Agora, esses mesmos espíritos que atuam na Quimbanda e lá faz, eles vão receber lá o axé do sangue. Eu posso sonhar com os meus Exus ou tenho que tomar banho de água benta? Não, pode, você pode sonhar. Como você já frequenta terreiro, já foi algumas vezes, já tem essa conexão, está estudando, é normal que os seus Exus se aproximem de você. Quando eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, a primeira entidade que se mostrou para mim foi essa aqui, ó, Exu Tigre, um sonho. Então, pode sim, você pode sonhar com seus Exus, não precisa tomar banho de água benta, tá? E provavelmente é uma aproximação deles. Começa a cuidar, estudar, a cultuar, a entender, sabe? Então, assim, eles vão se mostrar em sonhos, eles vão se mostrar em intuição, eles vão se confirmar através de outros médicos, pais de santo, o próprio terreiro. E não tem que ter medo, sabe? A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito com os Exus. São importantíssimos. Uma banda sem Exu não faz nada. Terreiro sem Exu não faz nada. Mesmo os terreiros que não têm incorporação direta de Exu, eles atuam no mundo espiritual.
como guardiões. Os centros espíritas, quando fala guardiões que ficam na porta, é Exu. Todo espírito guardião é Exu, tá? Então, os nossos guardiões são Exu. Na Umbanda recebe o nome de Exu. Agora, só quando a gente é trabalhador de Umbanda ou Quimbanda que a gente pode falar, eu tenho padilha, eu tenho quitéria. Fora isso, você tem guardião. Você não tem uma religião que desenvolve ele. Raquel, você pode descrever ou você pode guardar para você, assim, não é uma questão, por exemplo, a gente quer muitas vezes dividir, sabe? Agora, espiritualidade, eu vou ensinar uma coisa para vocês. É uma coisa que a gente vive nós e o nosso sagrado. Quanto menos informações vocês dão, eu falo muito da minha espiritualidade porque eu sou professor, eu tenho que trazer exemplos para vocês. Mas quanto menos vocês contarem sobre seus orixás, seus guias, suas magias, mais força você tem. Porque, por exemplo, quando alguém quer te atingir, ela pode usar essa informação contra você, sabe? Então, assim, é muito importante. Essa coisa de ficar falando o nome de orixá, a torta e a direito, quem são os seus guias, as magias que você faz, o seu desenvolvimento. Gente, é dar armas para os inimigos. Astrais, físicos que escutam e astrais que escutam. Porque tem muita gente do outro lado também que pode querer o nosso mal. As experiências são nossas. Anote essas experiências, tenta entender. Por isso que, assim, gente, tudo que vocês tiverem de sonhos muito marcantes, aprendizados, anota no caderninho, como os bruxos fazem, né? Os seus grimórios de feitiço. E outra coisa, tem coisas que você sonha hoje e vai fazer sentido 10 anos depois. Porque é uma caminhada, é um caminho, né? Às vezes, a gente só entende o desenho quando ele finaliza. Quando eu estou olhando a linha torta, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está rolando. Gente, então, sobre os Exus, né, e as entidades de esquerda, o material que eu tenho trazido para vocês é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode tirar. Eu já encaminhei para vocês, lá na primeira semana do curso, um material mais extenso sobre Exu. Eu vou estar reenviando para quem não assistiu, que foi um curso que falava, um curso gratuito que eu disponibilizei para vocês, de Exu Orixá e Exu Guia. Lá eu trouxe mais informações para vocês e eu vou deixar como material extra dessa semana. Então, quem não viu, assiste. E quem assistiu e quiser rever de novo, vale muito a pena também, tá? E eu vou colocar uma playlist para vocês de alguns Exus que eu fiz lá no meu canal. Eu tenho uma série de vídeos no meu canal onde eu falo sobre entidades de Umbanda. Tem vários Exus que eu já falei. Exu Morcego, Maria Mulambo, Tiriri, Zé Pilintra, vários Exus. Então, eu recomendo que vocês assistam também. Por quê? Porque, assim, é claro que não, todos os Exus do mundo não estão limitados lá. Mas, através do entendimento de alguns Exus, vai ficar mais claro o trabalho da linha como um todo. Então, como material extra dessa semana, eu vou colocar para vocês o curso de novo de Exu. E quem não viu, assista, por favor. E vou colocar para vocês também alguns vídeos de Exus que eu fiz há muito tempo no meu canal. Vou até voltar com a série de novo ano que vem, para vocês assim conhecerem um pouco mais do trabalho dos Exus. Então lá tem Exu Lúcifer, Exu Tranca-Ruas, Exu Morcego, Exu Tiriri, Exu Pantera Negra. No tempo de vocês, assistam, porque vocês vão conhecer muito das entidades também. Semana que vem a gente volta para falar das linhas intermediárias. Começar, né? Porque não vai dar para falar de todas numa única aula. Cigano, malandro, marinheiro, boiadeiro, linha, linhas acessórias como a linha das águas, piratas, linha das bruxas, que são linhas que transitam entre a direita e a esquerda. Enquanto todo mundo tem Preto Velho, Caboclo, Herê, Exu, Pombagira e Mirim na Umbanda, nem todos têm as linhas acessórias. Então, nem todo mundo tem marinheiro, mas alguns têm. Nem todo mundo tem Preto Velho, mas alguns... Não, Preto Velho, nem todo mundo tem cigano, mas alguns têm. Então, as linhas acessórias são essas linhas. E essas linhas elas podem descer tanto na direita quanto na esquerda, dependendo da fundamentação da casa ou do espírito. Por exemplo, Dona Sete Saias é uma pombagira cigana, que desce tanto quanto pombagira, quanto só na linha de cigano. Tem, por exemplo, a linha dos piratas, que desce na linha das águas, mas pode descer na linha dos Exus. A linha das bruxas, que desce na linha das bruxas, que faz parte, né, desse grupo, como pode descer na linha das pombagiras também.
Zé Pilintra desce tanto na malandragem quanto na linha de Exu. E outra coisa, Zé Pilintra pode descer até na linha de Preto Velho. A gente vai ver isso quando for falar sobre ele. Porque essas linhas, elas são linhas acessórias, linhas que transitam entre a direita e a esquerda. E alguns podem ser mais. Eu falei do Vladimir hoje, que é um cigano, um espírito de direita, mas muito próximo da esquerda. Então a gente tem essas linhas intermediárias, vamos falar assim. Tá? E, então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Terça-feira, 9h30 da noite, a gente se encontra continuando os nossos estudos de Umbanda. Tá? Ainda tem muita coisa para a gente ver. Você que está ao vivo comigo, a minha gratidão a você. Foi muito bom passar essas horas aí falando das entidades de esquerda com vocês. Você que está assistindo essa gravação depois, se tiver alguma dúvida, não deixe de colocar lá no grupo. Não deixem de assistir os materiais extras e vejo vocês na próxima semana, viu? Bom descanso a todos e até a próxima aula. Tchauzinho!